pronto, próximos aí, gustação e olfato, estão juntos porque são, diferente daquele, né, da audição que a gente percebe um estímulo mecânico, a gente está agora falando de sentidos químicos, né, a gustação e o olfato são sentidos químicos, a gente vai detectar moléculas químicas. O sentido químico ele é um dos mais antigos na nossa evolução. Bactérias conseguem perceber estímulos químicos do ambiente, né? Precisa disso, né? A gente tem um monte de célula no nosso organismo também que já faz isso, né? A gente está falando aqui de olfato e gustação porque são os conscientes, mas a gente tem receptores que detectam pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de CO2, né? Se a gente for pensar, as células imunes se comunicam através de muitos estímulos químicos, né? As citocinas é uma forma de comunicação entre elas, química, mas aqui a gente vai falar desses dois, né? O olfato e a gustação, que são evolutivamente bem antigos. E faz o sentido do olfato ser o mais antigo de todos, por isso que a gente vê que ele não passa pelo tálamo. Ele seria anterior ao próprio tálamo, é isso? Sim. Vale isso ou é só supositório? Não, tem gente que diz isso mesmo, ele é bem antigo, né, e esse é um dos motivos dele chegar direto no córtex olfativo, lá no córtex retorrinal, né, então ele é uma explicação, né, mesmo a gente que não tem o olfato nem tão apurado, né, mas é isso, né, então, a gente tem então, né, os nossos receptores. Então, nessa estrutura, essas células ciliadas, né, então são neurônios, né, que as suas extremidades estão lá na superfície aqui do canal de Timo. São terminações nervosas livres. São terminações nervosas livres com proteínas receptoras na sua extremidade. Com seus receptores. Nesses cílios aqui, esses cílios estão ali em contato com o muco, né, a gente tem células produtoras de muco, né, e quando a gente inspira, aí aquelas partículas odoríferas vão se ligar aqui, e aí elas vão se ligar aos receptores. E aí, uma das coisas que a gente percebe é que já foram sequenciados aí milhares de receptores diferentes para essas partículas. Tá? Para químicos diferentes. Para moléculas químicas diferentes. Tá? Então, tem muitos receptores, proteínas mesmo receptoras, diferentes para cada uma dessas moléculas, e aí o que a gente percebe é vamos dizer, uma molécula vai ativar X, Y e Z receptores, né? E aí o que a gente percebe é o conjunto dessas respostas, né? Seria esse código de população. Né? Aí vai pegar outra molécula, ela ativa o receptor tal, tal e tal, né? Ou ativa 5 receptores diferentes, né? E aí o que a gente percebe é o perfume, qualquer coisa que você sente o cheiro é um conjunto de um monte de coisa diferente, né? É uma mistura, por isso que você consegue ver. Vai ativar um monte de receptor diferente isso, e a ideia geral é montada no córtex também, né? Isso, claro, e depende da interpretação do córtex. Né? Então, o primeiro neurônio da via, né, essa célula ciliada, que ela está lá com a sua extremidade lá na mucosa nasal, tá? E aí ele detecta, isso gera um potencial, um campo, uma despolarização nele, e isso ele já tem potencial de ação, né, e vai para a primeira sinapse lá no bulbo olfatório. Depois a gente tem a via lá melhorzinha, tá? Mas o primeiro nervo, então, é formado por esses neurôniozinhos aqui, ó, das células ciliadas. Tá aqui, ó, nervo olfatório, o primeiro par de nervo craniano. Né? O que mais tem aqui para a gente falar? A Gil pediu para falar o nome, que eles passam por essa placa crivosa do osso etimoidal. Posso estar errado, se estiver errado, lá no chat lá do YouTube. Ela pede para você falar, e você fala e não sabe se você está falando certo. Eu acho que eu estou. Mas ela falou, ela estava olhando o slide, ela falou, Felipe, fala que o negócio passa na placa crivosa, tá aqui o nome, do osso, aí é etimoidal. Eu tenho alguns porcentos de chance de acertar. Se eu estiver errado, ela... É a placa crivosa do osso etimoidal? Etimoide. Placa crivosa, ela acabou de chegar, ela estava ouvindo, ela veio aqui me garantir. Placa crivosa do osso etimoide, então tá aqui, tá dito, Gil. De nada, ficou feliz, né? Então, pontos com a esposa.
Tá aqui, então tá bonitinho, passa por aí, né? Esses neurônios, é uma outra curiosidade, um negócio legal de falar, é que esses neurônios se renovam a cada 2 meses, né? Eles vão sendo renovados. E isso dá uma ideia pra gente daquela questão de que, porra, neurônio não renova, não morreu, acabou. Não, a gente tem aí alguns neurônios que conseguem se a cada 2 meses a gente está trocando todos eles aí, direto, né? Então tá aqui essa figurinha. É aí que o cara que fumou a vida inteira começa a sentir cheiro de novo, quando ele para de fumar. Volta a sentir cheiro que de outra coisa que não seja cigarro, né? Então tá aqui, a gente tem essas células, tá vendo aqui que a gente tem essas glândulas produtoras de muco, né? Então, mostrando aqui, até que essa figura do Silvio tá legal, mostrando um neurônio olfatório em desenvolvimento, a gente tem aqui os outros já prontinhos, né? Células tronco, né? Então isso aqui tá bem legal, só mostrando um zoom naquela estrutura das células. Esses neurônios aí, eles se renovam inteiramente ou tem algum limite? De tipo, se a lesão... Se por acaso com lesão de fumaça, ou de cocaína, ou de sabe Deus o quê, você perde essa parte mais superficial e preserva ainda o corpo celular desses neurônios. E aí cresce de novo e forma de novo, ou então, se você perder inclusive o corpo celular, você faz mais desses neurônios. Não, aqui você tem, por exemplo, aqui você tem célula-tronco, então você vai fazer neurônios a partir dela. Né? Mas você pode, por exemplo, se tiver lesão aqui nos cílios e o corpo celular não tiver sido danificado, ele pode se retar, né? Sendo que ele tem um tempo de vida bem curto. Agora, o olfato é um sentido que a gente perde com alguma facilidade, pancada na cabeça. Parece que pessoas que a sequela do Covid também, tem algumas pessoas que o olfato não tem voltado, não. Né? Eu li isso em algum lugar. Eu confesso que eu não sei o que o vírus faz aí que você perde o olfato. Você perde o olfato, que é aí, né? Vai saber se no nível do córtex, da onde que é. Pode ser num monte de lugar. Né? Mas tem pessoas que tomam pancada na cabeça bolada, cai, bate a cabeça, perde o olfato. Eu tinha um amigo que foi atropelado, ele perdeu o olfato, ele não sentia cheiro de nada. Oxi. Né? Porque o córtex olfatório, ele é meio escondido, né? Ele não é tipo igual o auditivo, que é bem mas eu acho alvo fácil, né? Mas eu acho que o problema é nessa parte aqui, é mais periférico mesmo. Né? Então, mas, tipo, se você por acaso der algum ruim com esse osso aí e tampar os buracos, não tem mais como sair neurônio dali. Sim, deve cortar aí essa inervação, né? Não sei. Mas eu conheço pelo menos 2 ou 3 pessoas que perderam o olfato completamente. Com um acidente, com pancada. Eu aprendi que buraco em anatomia chama furame. Forame. É isso mesmo. Forame magno. Buraco em anatomia. Buraco, deixa de ouvir isso. A gente agrada e desagrada ela na mesma sequência. Então tá aqui, ó, essa figurinha bonitinha mostrando ali as partículas, né, odoríferas chegando, e elas vão bater nesse coisa, né, vão chegar lá na superfície nasal. Mas alguém faz um punzinho do seu lado? Às vezes é isso. Porque a gente pensa em odor, eu fico pensando em odor bom, mas odor é odor. Né? E o odor ele tem uma importância grande para reconhecimento de ambiente. Assim, nos animais, principalmente, é muito importante, porque você consegue detectar predador, presa, parceiro sexual à distância. Né? Para a reprodução é muito importante. Né? Os animais, tem o órgão vômero-nasal, né, que tem um componente muito importante em comportamentos sexuais. E nem sempre é consciente, né? Sim. Acho que a indústria de perfume tenta imitar isso de certa forma, mimificar isso de uma forma que não é consciente, né? Uma coisa é você sentir o perfume, um perfume que você gosta que seu parceiro ou parceira use, né? Mas não é bem disso que você está falando, né? É de feromônio, né? Uma parada inconsciente. O órgão vômero-nasal parece que ele é extremamente sensível à detecção de feromônios, né? Que são hormônios, partículas liberadas no ambiente que tem
efeito no organismo de outro indivíduo, e efeito, inclusive, que é de alterar comportamentos, né, iniciar comportamentos sexuais. Com cachorro né, isso é bem nítido, né? Ou, Diga não, aí, e o Ivete. cavalo, não sei, o pessoal que conhece cavalo tem um comportamento do cavalo que ele levanta o lábio superior, chama flemen, né, que é para que essas partículas entrem em contato com a região de captação do órgão vomeronasal. Né? Os felinos fazem isso também, o leão faz isso, faz uma cara feia assim, levanta o lábio Opa. superior, vocês Sinto o procurem lá, cheiro. flemen. E aí ele sente o cheiro do feromônio. Parece que com a evolução a gente perdeu um pouco disso, né? E aí Mas ainda tem pergunta, a estudo. gente perdeu a consciência disso ou a gente perdeu isso? Ou em outras Do perguntas, órgão isso existe na espécie humana? A gente tem estudos mostrando que, por exemplo, a gente é sensível a odores liberados por outras pessoas. Sensível não só assim de, pô, gostei, que cheiro bom tal, não, mas de maneira inconsciente. Se eu não me engano, tinha um estudo que eles pegavam camisas usadas de homens e perguntavam quais camisas tinham o cheiro melhor, né, e depois fizeram uma associação com a concentração de testosterona dos caras, e a camisa que teoricamente era mais cheirosa era do cara que tinha mais testosterona. Então, Vou ver se eu acho esse artigo. mesmo o negócio indo diretamente para o córtex, existe um componente inconsciente. Existe, Tipo, se você pensar que o troço vai direto para o córtex, você fala, não, é completamente consciente. Ou tem ramificação, vai para o sistema límbico, vou para outros cantos. Não, você vai ver aqui para onde vai para um monte de lugar. Então deixa eu olhar isso para qualquer isso para qualquer sentido. A gente tem não entenda que assim, vai a para o gente sistema fala, límbico. Não, mas a figura. Vou esperar chegar lá. Chega lá, Mas assim, essa vai para hipotálamo, hipocampo, mas a maioria dos sentidos, como está tudo muito interconectado, a gente sempre tem esse componente sensorial consciente, né, que permite a gente descrever o que está sentindo, mas existe sempre um componente inconsciente que vai, às vezes, associar a prazer, a recompensa, ou a qualquer coisa importante para o nosso córtex, que às vezes escapa da nossa consciência. Né? Temperatura é isso, a gente também tem um monte de percepção inconsciente da temperatura, né, que vai fazer você buscar ter ajustes adaptativos, certo? Mas é isso. Então vamos olhar aqui no coisa. Daqui a pouco a gente chega lá nessas áreas corticais. Mas tá aí, ó, ele gera um potencial receptor, tá aqui a transdução, né? Então essas moléculas odorantes, a gente tem receptores para cada uma dessas moléculas, tá? É uma quantidade muito grande de tipos de receptores. Esses receptores estão nos cílios, então eles vão detectar, né, a molécula, né, e o resultado final desse acoplamento da molécula com o receptor, né, é uma despolarização desse neurônio, né, É uma gerando um cascata de potencial sinalização, né? Funciona muito parecido com um hormônio, né? Isso, muitos hormônios. O negócio liga no receptor e passa um sinal, uma cascata de sinalização. O termo cascata de sinalização não é tão óbvio para aluno de primeiro ano nosso, né? Mas é uma cascata tipo o que a gente viu em coagulação, que uma proteína que ativa outra, que ativa outra, que ativa outra, que ativa outra, que ativa outra. Então, só para simplificar, é isso, o hormônio, no caso aí, as moléculas odorantes ligam num receptor que ativa uma proteína, que ativa outra, que ativa outra, que ativa outra, que ativa outra. Então essa cascata é um sinal que corre para dentro da célula. Citocina para a célula imunológica é a mesma coisa. É um sinal que pode ser de ativação, pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Nesse caso, é um sinal que vai culminar com a abertura de canal. E aí a célula despolariza. Isso. Nesse caso aqui, o efeito final vai ser aumentar o AMP cíclico e aí a abertura de canais de cátions. E aí aumenta o cálcio intracelular. Macrófago sinaliza igualzinho. Para AMP cíclico. Não, mas é aquele lance, a via de sinalização da AMP cíclico, ela é promíscua, né? Ela é comum a muitos mecanismos de sinalização. Cálcio e AMP cíclico. E aí abre canal para cátions, entra cálcio e sódio, e aí você despolariza a membrana. Aqui tem ainda a saída de cloreto, que contribui mais ainda com a despolarização, né? Gera um potencial receptor, e esse potencial receptor vai gerar potenciais de ação, e então você tem agora
essa informação chegando, saindo pelo primeiro nervo, né, o nervo olfatório aqui, primeiro par de nervos cranianos. Mas no caso, vai chegar. Os potenciais graduados é o que ele está chamando de potencial receptor. Isso, potencial receptor e potencial graduado, isso. São similares. É porque, por exemplo, quando é um receptor sensorial, né, é comum o uso do termo potencial receptor. O graduado, quando é aqui, por exemplo, já na sinapse aqui. Ah, tá. Na segunda parte. Mas, funcionalmente é a mesma coisa. Se olhar assim, é uma despolarização que vai buscar, né, tentar atingir o limiar de excitabilidade do neurônio. Então, você tem aqui potenciais de ação que vão ser proporcionais à intensidade do estímulo, na maioria das vezes. Certo? Ativou aqui, a gente começa na via. Então, primeiro o neurônio da via, né? Primeiro par de nervo craniano. Tá aqui agora a figurinha do Silva. A gente volta aqui, então, a gente estava naquela, né, a gente estava dando um zoom aqui. Então, tá aqui, ó, neurônios olfatórios, nervo de craniano, primeiro par, primeira sinapse no bulbo olfatório, que está aqui. Né, o nosso é pequenininho, perto o do cão é gigante. Se eu olhar o bulbo olfatório dele, seria proporcionalmente um negócio desse tamanho aqui. Muito então, mais neurônio, muito mais receptor, né? Muito mais receptor, muito mais neurônio, né? Então, eles têm, por isso, a sensibilidade muito maior. Né? Então, primeira sinapse no bulbo olfatório, e aí você tem os neurônios de segunda ordem que partem do bulbo olfatório, e aí eles formam o que a gente chama de trato olfatório, né? Então, nervo olfatório, primeiro par, primeira sinapse, trato olfatório, e aí a gente já chega direto no córtex olfatório, né? No Silverthorne, já mostra aqui, ó, que depois dessa sinapse no córtex olfatório, você faz a primeira análise dessa informação, né? A gente manda essas informações para sistema límbico e córtex cerebral. Na verdade, a gente manda para um monte de lugar, como a gente vai ver no próximo slide. Né? E isso permite, por exemplo, análises mais complexas e iniciar comportamentos, né, diferenciados aí a partir do estímulo olfatório. Em imunologia, né? O nome disso é quimiotaxia. Quimiotaxia. A quimiotaxia, e por isso que eu falei, é um dos sentidos, né? A detecção de estímulos químicos é muito antiga. Né? A imunologia já falava da detecção de estímulos químicos. E como Mickey é a primeira vez que eu vejo, eu conheço isso aí pro Pica-Pau. Tinha do Pica-Pau, eu não achei do Pica-Pau, não. Tem do Mickey, eu lembro desse desenho aí. Tem do Pato Donald, mas eu não achei do Pica-Pau. Eu procurei a do Pica-Pau. Né? Mas é isso. E aí a gente vê... Oi. Então, essa segunda figura, que eu não sei de onde você tirou, ela meio que mostra que talvez... Essa é a minha pergunta. Essa aqui. Então, ela está me dizendo que a Silva talvez errou na hora de simplificar na figura anterior. Porque, olha aí, daí o bulbo olfatório, existe forma dessa informação ir direto para a amígdala. E da amígdala ir para o hipocampo, que é o sistema límbico. Então, tem como isso chegar no sistema límbico sem que passe pelo córtex. Então, isso, na minha cabeça simplista, mostra por que pode ser inconsciente. Volta na Silva. A Silva coloca do córtex indo para o sistema límbico, o que também acontece, mas em outras situações. Então, eu entendo o seguinte, você sente um cheiro, você faz cheiro. Será que é cheiro de feijão? E aí o córtex consulta o sistema límbico, a memória armazenada no sistema límbico, acho que é a amígdala, não? Sei lá qual dos dois. Amígdala ou hipocampo. O córtex consulta o sistema límbico e fala, isso é cheiro de quê? É de feijão. É de feijão. Qual que é o sentimento em relação a isso? É gostoso, você gosta de feijão. É gostoso, eu gosto de feijão. E aí, esse diálogo entre o córtex olfatório e o sistema límbico te diz cheiro de quê que é, se você gosta ou não, e se você vai ficar feliz ou não de sentir esse cheiro. Agora, uma parada reprodutiva completamente inconsciente, o trem tem que ir direto para o sistema límbico sem passar pelo córtex. A Silva não mostra, mas a sua outra figura mostra. Mas assim, o comportamento sexual, por exemplo, aí, ele indo direto, ele está muito da relacionado célula mitral até a amígdala e hipocampo. Isso.
Mas uma das coisas é porque assim a coisa não é tão solta assim, esse faz isso, esse faz aquilo, tão Não é isolado, tão mas determinado, né? Não é tão redondinho. Isso, Preto no né? branco, Então né? a gente tem aqui os caminhos anatômicos e tem a função, né, que essas estruturas estão relacionadas. Né? Então, você sim tem sinapses diretas do bulbo, né? E a gente bota ali o córtex olfatório, né? Que na verdade ele não. O córtex olfatório ele tem várias dessas estruturas estão dentro do córtex olfatório, né? Ele não é tão isolado, por exemplo, como o córtex somatosensorial, né? Então, ele tem estruturas límbicas, tá? Dentro dessa área, dessa grande região, né? Mas essas conexões, elas vão dar conhecer essas conexões, saber mais ou menos onde isso tudo está passando, dá a ideia do quanto você consegue acessar informações do seu córtex a partir de um estímulo olfativo. Então, sim, quando você chega em sistema límbico, você relaciona, por exemplo, por que alguns odores te levam a ter emoções. Poxa, por que isso aqui tá, por que esse cheiro está me dando uma sensação tão Eu cheguei a ler, prazerosa? então eu cheguei a ler que, isso aqui me disse, eu estou lendo o livro de 84, de sabe Deus quando, que as emoções e o sistema límbico são mais facilmente ativados e acessados por estímulos olfatórios do que pelos outros, por causa dessa linha direta que existe. E desse diálogo mais fácil, sem tálamo, sem um monte de gente no meio. Procede? Rapaz, eu não sei, eu já li coisas do tipo, assim, isso é mais fácil, eu não curto em neuro falar que esse é um caminho muito mais a galera fácil, muito infere mais... muito, né? Porque a valência de uma informação, ela muda de acordo com até a experiência do indivíduo, entendeu? Imagina esses caras que perderam o olfato, acabou para eles. Né? Então você vai, pô, o negócio era o mais direto, mais, né? Então dar esse valor, né? Isso é maior ou menos pior, né? É O que eu difícil para lembro mim. é que esse caminho mais próximo, mais direto com o sistema límbico faria com que o olfato seja um estímulo que ativaria mais diretamente, mais rapidamente, mais intensamente emoções e memórias, até como sentido de proteção, de você sentir cheiro de Sim. comida Não, mas isso é podre, importantíssimo. de Isso é ambientes importante, tóxicos, o essa cheiro de conexão, predador. mas essa conexão direta aqui, né, por exemplo, com o olfato, né, e a amígdala, ela tá relacionada a esses comportamentos de defesa, né, de cheiro de predador. Esse cheiro é um cheiro que tem que me iniciar um estado de alerta, né? Então, eu senti um cheiro e eu tenho que me buscar abrigo, né? São coisas interessantes, mas isso serve para som também, né? O som também é uma informação importante, visão, e aí depende do animal, depende da pessoa, depende, né? Mas sim, você consegue, de forma muito rápida, chegar em áreas corticais, né? Com menos filtro, inclusive, né? Mas passa nessas regiões, e aí sim, conexão com o hipocampo, aquela questão da Tanto memória. é que a única figura do episódio de hoje que tem todas essas conexões é a de olfato. Sim. Não tem uma figura dessa para audição e ainda falta visão. Não tem para visão também uma figura com tanta. Rapaz, tem, mas que. Se você que não pôs. É porque a gente, por exemplo, os capítulos de visão, se você pegar no Candel, né, ou em outro livro de neuro, o 100 milhões de neurônios mesmo, o capítulo é gigantesco, então fala disso né, mas aí, por conta da gente buscar uma coisa mais simples nesse momento de discussão, a gente não entra nesse grau de complexidade, não. Né? Foi mais uma escolha minha do que a ausência dessas conexões, elas existem. Né? Então, foi só questão de escolha, mas pode ter certeza, a parte sensorial, todos eles precisam se conectar. Você precisa, por exemplo, a parte auditiva, visual, ter conexão com o sistema límbico, né? Lembra, a dor mesmo se conecta com o sistema límbico, né? Mas realmente
o olfato, talvez eles devem conhecer melhor as vias, mas sempre costuma mostrar isso. Aqui, por exemplo, o Silverton, ele fez a escolha aqui que eu fiz hoje para os outros sentidos, né, de chegar aqui, olha, vai para cá e bem geralzão. Mas o olfato, então, ele chega aqui, né, e esse grau de comunicação, ele permite realmente isso, essa análise mais, né, córtex frontal, essa análise consciente dos odores, né, tem odor que você precisa aprender, né, que é desagradável, não, esse odor não é legal, tal, né, porque se for ver criança mesmo, não liga muito para cheiro de bosta, né, eles estão lá, pega, come, esfrega na cara, o cheiro não... ele precisa de um contexto, o contexto quando você aprende o contexto, né, aí você passa a ter mais nojo, né, e o cheiro piora, né, a aversão ao cheiro, ela pode ser aprendida também em alguns momentos, né? Tem cheiros que são aversivos de início, mas tem outros que você precisa aprender. Tem uns que você aprende a gostar, tem uns que você aprende a não gostar, né, então é isso. Mas, sim, é uma forma de comunicação muito importante e evolutivamente muito antiga. Está aqui, inclusive, a questão do vômero nasal. Ó. Ele chega para a amígdala e vai direto para o hipotálamo. Né? Isso aqui mostra, né, aquela relação direta com o hipotálamo, o início de comportamentos motivados. Então, comportamentos sexuais, por exemplo, são comportamentos que a gente chama de comportamentos motivados, busca de alimento, comportamentos de defesa, né? Então, tem muita relação com o hipotálamo, ajustes autonômicos a partir do hipotálamo também. Né? Então, essa elaboração desses comportamentos motivados aqui a partir do vômero nasal. Acho gustação. Pulamos agora. Gustação. Gustação também em sentido químico, por isso a gente fez nesse pacotão aqui, até porque normalmente são capítulos menores. No Silverton ele é bem rapidinho. A gente tem um órgão sensorial bem definido, a língua, né, mas as células de detecção desse estímulo químico, aí, os botões gustativos, eles são ligados, a gente tem até no esôfago, no palato, né, não sei se, mas pelo menos esôfago, palato, faringe, a gente ainda tem algumas desses botões gustatórios aí, capazes de detectar gosto. Então, até o cara vai tomar um vinhozinho, dá para botar a imagem aí, né? Mas o cara cheira o vinho, joga na boca. Aí não, tem um trem para chacoalhar, para deixar ele ventilar, arejar. E aí, para você sentir toda. E essa questão de arejar. Tem que bochechar, né? E aí você consegue, né, a máxima estimulação possível, porque a tentativa é de atingir, aí eu acho que a maior parte dos botões, não é? Tem uma explicação fisiológica para isso aí. Né? E o ato de cheirar também, porque a gustação, ela depende muito do olfato, né? Então, quando você cheira lá o alimento ou o vinho, isso já parte do que você vai sentir, né, do gosto, tem a questão do aroma envolvido, então sabor seria o casado. Olfato com paladar. Isso. Que tem aquele experimento que você gosta de fazer, né? Que você botou, tinha até quando a gente fazia o presencial, que você gostava lá da cebola, lá do... Se você quiser explicar aí pra galera, já explica, porque é que eles fazem em casa. Faça com a vovó. Não, você tem que pegar dois negócios, dois alimentos que tenham textura parecida e gosto fraco. E aí, com cheiros muito diferentes. No que eu li, no que eu já testei, funciona bem se você fizer pera e cebola. Tem gente que usa maçã, mas a maçã já tem um gostinho mais docinho. A pera tem um gosto mais neutro. Você vende a pessoa e dá para ela a pera, mas na segunda colherada por aí, você se dá a pera, fala, o que é isso aí? É pera. A hora que você der pera de novo, ou então você pode fazer desde a primeira, você pega a cebola e espreme perto do nariz da pessoa. É isso? Aí ela sente o cheiro da cebola, mas come a pera. Como como é que chama? O paladar da pera, ele é fraco. Não, sabor já é o conjunto, né? Como o paladar da pera não é tão forte, mas o cheiro da cebola é muito forte,
você erra o tiro e sente sabor de cebola, e a pessoa sente que é enganada, é induzida a pensar que está mastigando cebola. Sim. Essa é a parada. E funciona. Uma vez na aula nós fizemos com maçã também, e funcionou também com maçã. Mas funciona. Mas todo mundo já deve ter passado por isso, quando fica resfriado e o nariz entope e o gosto da comida... Eu tô sentindo o gosto de nada, né? O gosto começa a ficar alterado por conta dessa obstrução, né? Como é que não tá sentindo você tá com o nariz gosto, né? Você não está sentindo o aroma, né? Então tem isso, né? E aqui a gente tem um botão gustatório, né? Um corte histológico bonitinho aqui do botão gustatório da língua. E aí a gente olha que tem um monte de tipo de célula, né? Nesse mesmo botão aqui, a gente tem aqui células, e aí eles coloriram, né, essas células. Então você tem uma célula aqui para o doce, para o amargo, para o azedo, né, para o umami. O umami é uma característica nova, quer dizer gostoso, né, uma palavra, se eu não me engano, japonesa, né, o saboroso, vem de o sabor saboroso. E está associado a glutamato. Glutamato é um negócio do Ajinomoto, do Sazon. Eu adoro esse negócio. É o amor. Né? Gordo adora. Né? É o amor. Então, aqui, diferente, lembra que o olfato a gente tinha neurônios com proteínas receptoras, aqui novamente a gente tem células, né, específicas, não são neurônios, são células mesmo, que tem a característica de recepção. Então, aqui o neurônio já é o segundo elemento aqui, mas a detecção ela é feita por células específicas e células adaptadas aqui a cada um dos estímulos que a gente tem. Né? Então, está aqui essa figurinha do Silverthorne mostrando parte do mecanismo de transdução, né, para o azedo, ácido. Então, os receptores para ácido, eles detectam hidrogênio, né? Então, essa detecção do hidrogênio ele vai causar uma despolarização, um potencial receptor, e isso leva à liberação dos seus neurotransmissores. Sim, despolariza, é positivo. Você vai ver uma outra figura que o que o pessoal acha que acontece é que o hidrogênio ele abre canais para sódio, né? Ele por algum mecanismo ele abre um canal para sódio, e o sódio é que causa a despolarização e aí permite a entrada de cálcio. Porque uma das coisas que o nosso organismo faz é tamponar hidrogênio. Então eles dizem que tal pó é possível que seja mais pelo sódio. Talvez por isso até o Silverthorne deixou essa interrogação aqui, tá? Por isso, aparentemente, quando o hidrogênio entra na célula, tá? Não tem, porque já tem a discussão de que o hidrogênio ele abre um canal para o sódio entra e aí despolariza a célula. Mas, de qualquer forma, a detecção é feita pela concentração de hidrogênio nos alimentos, né? Então, por exemplo, limão, qualquer coisa ácida é detectada por esses receptores, né? E aqui a gente tem, então, para o sódio, é um canal iônico, né? O sal, né, do alimento, são canais iônicos para sódio. E aqui você tem para o umami, o doce e o amargo, são proteínas, né, receptores, que se ligam a essas substâncias, né? Essas proteínas. Só me deixa eu fazer um esclarecimento aqui, que talvez tem umas galera aqui que isso não é tão óbvio, então às vezes vale a pena falar. Uma substância química, para ela ser considerada ácida, significa que ela libera hidrogênio. Então, quanto mais hidrogênio essa substância química libera, mais forte é esse ácido. Isso. Então, esse é o pega. Então, o ácido, obrigatoriamente, ele tem que liberar hidrogênio. Então, você pega ácido clorídrico do estômago, é HCl. Ele libera hidrogênio. Se você pegar ácido cítrico, que é o que tem em laranja e limão, libera hidrogênio. Por isso que o hidrogênio é que ativa o receptor e o hidrogênio é que dá o gosto azedo, o gosto ácido. Então, tudo que é ácido, quimicamente ácido, é interpretado como azedo pelo sistema nervoso, por tudo que a gente está vendo. E ácido libera hidrogênio. Por isso que é o hidrogênio que ativa a parada, entendeu? Essa é a explicação mais básica. A associação com alimentos, né, ácidos. Bem lembrado. Às vezes é um conceito que ácido é hidrogênio. Uma substância química ácida é uma substância que libera hidrogênio. Quanto mais hidrogênio a substância libera, mais forte é o ácido. Então, tipo, ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, libera pouco hidrogênio. Então, você sente ele azedo e dá até para comer. Agora, não me inventa de comer ácido sulfúrico, porque libera muito hidrogênio, vai derreter a sua boca.
Apesar que se você for ver o pH sei lá, o pH da água que a gente bebe é um pH bem baixo, né? Ele está em torno de... não, se olhar aí, eu acho que é 4. Depois você dá um Google aí enquanto a gente vai falando aqui, mas o pH da água é Coca-Cola. Não, pH, um suquinho de laranja. pH vai de 0 a 14. Então 7 é neutro. Para baixo de 7 é ácido, para cima de 7 é básico. Então 4 é ácido. É ácido, é ácido. Se você for ver aí, buscar aí um suco de laranja, uma limonada, abacaxi. Uma Coca-Cola. Abacaxi é tão ácido que dá afta, né? Eles são ácidos pra caralho. E o abacaxi tem protease, né? Essa eu já não sabia. Tem enzima. Aí come as proteínas da mucosa? Aí se deixar você comer muito, precisa aquele miolinho lá, machuca. Né? Por isso que o povo come com carne, para ajudar na digestão da carne? Acho que sim. Sobremesa de churrasco, isso é típico. Você faz abacaxi com canela na churrasqueira depois do churrasco. Aí é verdade. Dá aquela ajudada na digestão da carne. Vixe, é verdade. Olha, deve ser. Quase 3 horas então, da isso tarde. Isso é outra coisa que acontece também com o nosso assim, só em pensar num alimento ácido, a gente começa a salivar também. Ácido não, gostoso. Gostoso, mas ácido também. Se você pegar um limão, você cheirar, você já começa a salivar. Né? Alimentos proteicos ou doce, a salivação é menor. Sabia não. Você pega um bombom e um limão, cheira os dois para ver qual que vai fazer você salivar mais. Rapaz! E mais uma experiência para fazer com a avó em casa. Dá para fazer. Né? Então, alimentos doces estimulam a saliva menos fluida, né? Porque tem mais amilase, aquela questão toda. Né? E alimentos ácidos, eles estimulam a saída de uma saliva mais fluida. Era menos fluida para o doce e mais fluida para o ácido. Né? E aí, porque tem tampão, tem bicarbonato, precisa tamponar, o ácido é tamponado facilmente pela saliva. Por isso que dá para a gente beber esses líquidos aí que eu falei, que o pH é bem baixo. Porque você já tampona rapidinho. Tamponar é sequestrar o hidrogênio para tentar manter a parada constante. Isso. Você sequestra o hidrogênio para não deixar o pH mudar, a acidez mudar. Isso. Tá aqui é uma outra figura da transdução, né? Então aqui são os canais para sódio, tá? Então, ó, tá vendo aqui essa associação do hidrogênio com o canal para sódio, né? Mas eles abrem canais, eles passam por canais, despolarizam a membrana, e aí você tem a liberação do neurotransmissor, né? Então, os alimentos salgados, alimento ácido, segue esse caminho, e já que os alimentos doces, amargos, né, ou umamis lá, eles estão associados a um mecanismo de segundo mensageiro, né? de sinalização intracelular. Você vê, como a gente mesmo falou ali, ó quem está aqui, ó, AMP cíclico. Então, eles se ligam ao receptor. Os outros não usam isso porque é íon, né? É íon, não tem íon, é direto, atravessa a membrana, passa pelo canal. Isso, ele só precisa ter um canal para ele que ele atravessa. O açúcar já é uma molécula bem mais complexa, né? Para atravessar uma membrana plasmática, ela já precisa de um transportador e sinalizar específico. Também. O negócio tem 6 carbono no mínimo, né? Então, você tem isso. Quando a molécula é maior, você vai ter que ter um mecanismo desse. Né? Então, tá aqui, ó. Aí tem o AMP cíclico, e aí isso vai gerar, né, nesse caso, fecha um canal para potássio, despolariza a membrana, liberação do neurotransmissor, e ele sim, né, esse neurotransmissor vai causar despolarização do neurônio, que vai levar essa informação lá para o córtex. Certo? Também aqui, ó, os amargos, né, evolutivamente dizem que é importante a gente perceber o amargo, porque o amargo está associado a alguns alimentos, venenos, alguns alimentos que a gente deva evitar. Culturalmente a gente aprende. Coisa podre, né? Algum, sei lá, um veneno, alguma coisa na natureza que não deva ser ingerido. Né? Culturalmente a gente aprende a ingerir alimentos amargos e até gostar deles, né? Que é o caso do café, né? Que eu tomo sem açúcar. Muita gente precisa adoçar para tomar. Meto adoçante. Eu não consigo. Tá? Mas todos os três, né, doce, amargo ou umami, eles precisam desse mecanismo de transdução que está associado a eles. Então, todos lá naquele botão gustatório. Se vocês for ver que no mesmo botão tem todos eles ali meio que
juntinho, compartilhando aquele espaço. Aquela regionalização na língua, de que receptores para salgado, para sal, fica na ponta da língua. Receptores para azedo, fica nas beiradas da língua. Não, né? O botão tem tudo e tem botão na língua inteira, né? Isso, estão espalhados. Tem a localização dos botões na língua, claro, aqui, né? Tem as posições onde você tem mais, estão concentrados, mas não. Aquela questão do salgado aqui, o amargo. Sim. O pessoal gosta bastante, porque é legal quando você consegue dizer assim, aqui. Né? Bom, para muita gente a Terra plana é um negócio que ajuda. Diga. Tá pensando como é que seria a camada de ozônio da Terra plana? Seria que a camada plana de ozônio? Tipo, será que tem camada de ozônio? Ou é uma redoma plana de ozônio? Não sei. Quem segura a Terra plana é uma tartaruga? É, uma tartaruga. Bom. E aí a Terra está em cima do casco da tartaruga aqui. Massa. Eu vi isso no anime uma vez. Pronto, então a gente vem para cá, detectou, então a gente tem aqui, os neurotransmissores, os principais aqui, a gente tem dois, a serotonina é um neurotransmissor importante e o ATP, né, que vão ativar esses neurônios de segunda ordem. E aí a gente ativou eles, vão para essa via. Então a gente tem 3 neurônios que podem trazer essa informação para o tronco encefálico, né? Então tá aqui, ó, nervo vago, 10º par de nervo craniano, nervo glossofaríngeo, 9º par de nervo craniano, e o nervo facial, 7º par de nervo craniano. Então, esses 3 nervos, né, eles captam informações. Você vê que tem informação da língua, né, e aqui tem o do vago, ó, já lá na faringe, início do esôfago, né, captando essas informações sensoriais. Não tem botão lá? Tem. Botão gustatório? É. Eu achei que só tinha na língua. Não, palato, língua, né, faringe, início do esôfago. É mesmo? É. Rapaz! Claro que a densidade maior é na língua, mas tem. Por isso que dá aquele lance do cara bochechar e ver tudo, né, perceber tudo. Eu não sei se você... Mas já quando você às vezes está de ressaca e vai dar aquela engoiada que o negócio vem até o gogó, mas não chega na boca e você sente o gosto? Já aconteceu com você? Agora você falando. Assim, muitos anos atrás, foi há 84 anos. Há 1000 anos atrás, na época de faculdade. Na época, eu descobri que quando eu fiz faculdade, tinha aluno meu que não tinha nem nascido. E eu já estava no 3º ano de faculdade quando eu falei isso. Falei, não, lá no 3º ano, quando eu fiz IC, não tinha aluno que tinha nem nascido. Mas lembrou que você já sentiu esse gosto? Você sente, o negócio só chegou assim, e aí você, rapaz, o gostinho fica, um gostinho residual. Rapaz, tem botão ali, eu não ia imaginar nunca. Mas seu corpo já sabia, porque você já tinha sentido isso, só não tinha percebido. Então, mas aí esses neurônios, né, todos eles, né, trazem essas informações sensoriais e vão fazer uma sinapse aqui, ó, os aferentes gustatórios, nesse lugarzinho aqui. Eu vou falar o nome, porque eu gosto bastante desse nome, núcleo do trato solitário, tá? É um núcleozinho alongado, né, aqui, ele fica aqui no 4º ventrículo, tá aqui na superfície do 4º ventrículo. Eles vão ouvir falar dele também porque ele é importante para a regulação cardiovascular, né? Então, quando chegar em cardio, eles vão ver... O mesmo núcleo que recebe gustação... Não, é porque esse núcleo ele é alongado, então cada pedacinho dele tem funções distintas, né? Uma delas é essa sinapse gustatória. Por exemplo, nele aqui está localizado, por exemplo, regiões que induzem vômito, reflexo do vômito, também localizado aqui no núcleo do trato solitário, o que faz sentido pensando na gustação, né? Mas está aqui também. Mas nesse caso aqui, essa primeira faz a sinapse no núcleo do trato solitário, né? E aí esse neurônio de segunda ordem vai lá para o tálamo, né? Fazer a segunda sinapse, e aí a gente chega no córtex gustatório. Chegou aqui, sentimos o gosto do alimento de forma consciente, né? Esse desenho é massa. E aí lembrando também essa experiência sensorial que a gente tem com o alimento, né? A gente
como você falou assim, mas só o córtex olfatório está indo para esse monte. Não, chegou aqui já é o córtex gustatório, isso aqui já é ínsula, tá? Já é sistema límbico também, né? Mas a ingestão de alimento está associada a comportamento de recompensa, né, a sistema límbico, a prazer, ou repulsa, né, se você comer um alimento que também não é muito prazeroso, né, então a textura do alimento, isso também está importante. A textura, no caso, são receptores táteis, né, mas quando a gente ingere um alimento, tem que lembrar também que tem todo esse contexto de aprendizado, né, então tem alimentos que você tem nojo porque, sei lá, você está vendo um filme, comeu alguma coisa e associou, e agora você não consegue mais comer aquilo. É a experiência, né? Memória. É a experiência. A gente não consegue em momento nenhum, eliminar os nossos sentidos das nossas experiências, né? Por isso é difícil dizer assim, isso é gostoso para todo mundo, né? Cada um vai gostar do que a sua experiência diz, né? Cresci comendo isso, né? Pequi é um negócio que o pessoal adora. Você já comeu pequi? Não sei. É comida famosa. O pessoal lá em Goiás é arroz com pequi, não é? Eles comem arroz com pequi. Eu tentei comer uma vez, não gostei muito não, mas pode ser que depois... Acontece isso com comida japonesa também, o pessoal come a primeira vez, aí peixe cru, também não gosto. Eu gosto de bicho que passa. Então tem isso, a alimentação, ela depende também da experiência, né? Tem a parte sensorial básica, tudo, mas depende de experiência, de aprendizado, né? E até amadurecimento do paladar, né? Eu mesmo tinha um monte de coisa que eu não comia, foi só passar na faculdade, onde eu comi por muito tempo miojo, que eu passei a comer tudo. Hoje em dia é difícil. Eu tenho paladar infantil pra caramba. Mas então, diz que o melhor tempero é a fome, né? Sim, eu não gosto disso, até a fome te bater, né, filho? Querido, aí você vai ver o que é bom. Na faculdade que não tem mãe para te cozinhar nada. Mas tem isso, né? E a alimentação, ela está associada também a essa memória afetiva, né? Tem alimentos que, quando você come a comida da sua mãe, ela com certeza ela tem um gostinho diferente. Tem um gostinho de casa, tem um gostinho de infância, né? Apesar que tinha uma aluna minha que uma vez falou que a avó dela cozinhava mal pra caramba, ela odiava comer a comida da avó, mas não deixa de ser uma experiência afetiva, né? Então, mas beleza. Tá aí o Ratatouille, o Ratinho Cozinheiro. Não. Vamos pra frente. Que... Visão. Você tá com o número errado, viu? O episódio 17 é o do Sistema Nervoso Autônomo. Eu vou corrigir aqui. Hoje é o 16. Vou corrigir aqui rapidinho, ao vivo. Eu corrigi nos outros e não corrigi nesse. Pronto. 17 é o de autônomo. Visão que é a visão e não o visão, né? A visão da gente enxergar o visão aquele negócio. WandaVision? Eu assisti o primeiro episódio, achei mais esquisitão, eu larguei, tô precisando voltar. Eu cheguei no terceiro, mas parece que ele vai evoluir e fica massa. Mas eu cheguei no terceiro. Mas o Visão. Visão é complexo, é um herói complexo. É igual a Visão. A Visão também não é muito simples, não, né? Mas, porque tem um monte de coisa, o processamento é imenso. E esse processamento ele é grande dado a importância da visão para nós, né, primatas. Né? Diferente, a gente, enquanto outros animais têm o processamento olfatório e auditivo muito, muito bem diferenciado, muito bem desenvolvido, no nosso caso, eu acho que é um dos sentidos que a gente mais usa, né? A gente confia bastante. Né? E aí a gente tem os nossos olhos, nossos órgãos sensoriais, e o legal é pensar que no fundo desses olhos a gente tem neurônios, né? Células específicas para captar esses estímulos. E quais são os estímulos? São os fótons de luz, né? Aquelas ondas eletromagnéticas, se eu não me engano. Aí né? Você chama de fotorreceptor. Por isso a gente chama de fotorreceptor. Então a gente tem células específicas, né? E aí a gente tem um órgão específico, dois olhos lá, né? A gente não só tem uma célula específica, né? Mas tem uma estrutura específica, né? O olho aqui, né? Igual a gente tem a orelha, a gente tem o olho aqui também, uma estrutura específica muito bem desenvolvida para
para captar e direcionar essa luz para esses órgãos, para essas células receptoras aí, para que a gente possa enxergar bem. Então tá aqui figurinha do mesmo jeito que a Silverton. audição, né? Você tem Bem parecido com a audição. Um aparato anatômico super complexo para que a coisa chegue redondinha para a célula receptora, né? Visão e ajustar. É bem isso, eles são bem aparato muito bem elaborado. Para quê? Para que você não tenha perda, para que você aproveite o máximo possível o estímulo. Deixa eu ver aqui que eu perdi meu marcadorzinho. Aqui. Pronto, então a visão está aqui. Né? Então tem o olho, a gente tem vários músculos, né, estriados aqui que coordenam o olhar. Isso está associado àquelas vias posturais que a gente falou, né, sistema vestibular e a via tecto-espinal para posicionar o olho na cavidade, no crânio, manter os dois olhos andando juntinhos, né, focar a visão, direcionar os olhos. Né, mas a gente tem aqui essa parte branca chamada esclera e a gente tem a córnea, que é uma parte transparente que permite a entrada de luz. Né, logo após ela a gente tem aqui a nossa lente, o cristalino, que pode se deformar, né, ela pode aumentar, diminuir sua concavidade ali, né, deixar ela mais, né, abauladinha ou mais alongada e essas duas, né, tanto a córnea como a lente, uma das funções dela é direcionar, né, o foco visual para essa parte aqui de trás, onde a gente encontra as células receptoras, né, na nossa retina. Né? A gente tem esse ponto aqui, de onde sai o nervo, né, o nervo óptico, então o segundo par de nervo craniano sai daqui, né, dos dois olhos, cada um dos olhos, sai o segundo par de nervo craniano, né, e esse mesmo ponto por onde saem os axônios, né, dos neurônios que vão formar o nervo óptico, a gente tem aqui a entrada de vasos sanguíneos. Então está aqui, ó, o fundo do olho. Quando o pessoal olha no fundo, né, o oftalmo olha lá no fundo do nosso olho, que ele vê, acredito eu, seja isso aqui. Né, parece um ovo contra a luz. Né, e tem essa estrutura aqui, a fóvea. Né, você já viu o ovo contra a luz? Quando você olha a gema, ela parece com isso aqui. Só foto também, nunca tive curiosidade de pegar e pegar. Não, mas tem aqui a fóvea. Né? Então, essa fóvea aqui é o local onde a gente já tem a maior concentrações de células receptoras, né? Dos nossos cones, principalmente. Então, estão mais concentrados aqui. É nesse ponto aqui onde a gente tem a nossa visão mais nítida. Então, é nesse ponto aqui que, quando você quer focar alguma coisa, você direciona a imagem. Então, você usa a movimentação do seu olho, o ajuste de cristalino aqui da lente para jogar a imagem aqui. Ó. Você foca aqui, visão nítida. Né? Depois a gente faz uns testezinhos aqui para ver esse negócio de visão nítida, o que é. Mas está aqui, então, figurinha bonitinha do Silverton. Né? Então está aqui, ó, a questão da lente, como é que ela funciona, também a figura do Silverton. Né? Então, a ideia é que essa imagem, né, a luz, ela passa pela córnea e pela lente, né, e ela vai sofrer essa refração, no caso, ela sofre essa refração e ela converge, né, eles vão direcionar toda essa luz que entra para um ponto lá no fundo, lá na retina, né, naquela região do fundo do olho, né, atingindo lá o fundo. E aí, quando você aproxima ou distancia o objeto, né, essa incidência de luz, ela precisa ser corrigida. Por exemplo, aqui eles aproximaram o objeto, você vê que a imagem estava, né, o ponto da imagem estava chegando atrás do fundo do olho, teoricamente. Né? Claro que estava batendo aqui. Então, a lente... A retina recebe o raio todo bagunçado, todo espalhado, né? Isso. E aí você vê embaçado, né? Você vê... O experimento que dá para fazer com isso, você pegar aquelas lupas, aquelas lentes de aumento que você compra em qualquer buraco, não sei se as crianças de hoje fazem isso, você catar aquilo lá e tentar queimar a folha, tentar queimar papel, sim, porque ele trouxe acender, no sol. Queimar o papel, então, escrevia no quando papel. Quando você acerta a paradinha certinho, você acerta a distância da lupa, forma uma bolinha bem pequenininha, amarelinha no meio do papel e pega fogo. É quando você está acertando o foco certinho. Se você deixar ela um pouco grande, mais... daqui a pouco... quando você deixa a bolona grande, e você repara que a luz não é tão intensa, o raio ainda não está chegando todo convergido. É o que acontece nessa figura do meio. Isso. Você não foca direito, né?
A função da lente é pegar toda aquela luz que chega de forma paralela e convergir aqui, para você ver isso aqui. Essa é a parada da lente. Isso, eu tenho visto lá ele como... chamar de cristalino, né? Cristalino, tô ficando isso. velho. Só que lá naquela lente lá que você compra, você mexe o braço, né? Aqui, como não dá para fazer isso, que a Você gente mexe faz é ela, mudar, né? Você alonga ou deixa ela mais abaulada, né? Então você dá um ajuste, você vê que ela está aqui mais gordinha a lente, né? E aí a imagem, né, agora está sendo focada lá no fundo do olho. Seu olho faz isso automaticamente, ninguém precisa fazer isso voluntariamente, não. O sistema nervoso faz isso para a gente, né? Você tem o músculo e aí que você aperta e estica, né? Você tem um músculo que contrai e relaxa e vai modificando o formato dessa lente. À medida que você vai ficando mais velho, essa lente já não vai sua ficando perde tão, né? Ela perde um pouco dessa sua elasticidade, então ela não consegue mais deformar tão bem. Então a visão de perto vai ficando mais difícil. O pessoal diz que 10 centímetros é presbiopia, né? O pessoal diz, e aí você precisa usar uma lente, né, um óculos para perto. Ainda não estou precisando não, né? Esse meu óculos aqui é para miopia. Astigmatismo, é longe mesmo. Não, eu tenho miopia e astigmatismo, né? Mas o lance é esse. Essa lente, o que ela vai fazer é focar essa imagem aqui no fundo do olho, né? Junto com a movimentação do olho, tentar focar lá na fóvea. Né? Essa questão de você ver o foco também é legal. Se você pegar a sua mão e botar aqui perto do olho, você enxerga ela nítida, não é? Agora olha para o fundo, escolha uma imagem no fundo e olha para o fundo. Você vai ver que o fundo vai ficar nítido e a mão embaça. Você vê isso na câmera do celular também. Mas na câmera está todo mundo acostumado. Às vezes o cara nunca tentou fazer isso com o olho dele. Não sabe que o olho também funciona assim, né? O olho faz você isso. Precisa focar também, né? Então, mas a gente faz isso. Então, assim, o que você está fazendo? Você está pegando, ajustando ali a tua lente para focar no fundo ou focar próximo. Você não consegue focar o fundo e o que está próximo ao mesmo tempo. Né? Então, faça esse teste aí. Você vai ver que seu olho funciona igual o celular lá. Então, tá aqui a ideia, né, das duas estruturas, da córnea e da lente, né, focando a imagem. Né? E aí, se a gente for olhar mais próximo, lá na retina, a gente vai ver esse tipo de estrutura aqui, ó, de células. Né? Você vê que é um conjunto de células, uma sequência de células mais complexa do que a gente veio vendo nos outros sentidos especiais. Né? A gente tem um fundo de epitélio pigmentado, escuro, para evitar que a luz reflita. Então, a luz bate aqui, ela é absorvida mesmo. Né? Então, essa luz vai incidir e aqui a gente tem as células, né, os nossos fotorreceptores, que são de dois tipos, os cones e os bastonetes. Tá aqui, bonitinho. Aqui a gente está olhando a fóvea, tá? Aquela que eu falei lá naquela figura, tá aqui. Então você vê a concentração maior de cones aqui na fóvea. Os neurônios se abrem, então a luz incide direto nos cones. Você tem essa inclinação aqui das células, né? Logo depois a gente tem uma outra camada de células aqui chamada de células bipolares, porque tem dois polos, né? São neurônios bipolares. A primeira são células especializadas, aqui a gente já tem neurônio bipolar, e aqui a célula ganglionar. É dessa célula que saem os axônios que vão formar o nervo óptico. Neurônio secundário aí já, né? Aqui né? Então aqui já é o neurônio o neurônio sensorial que vai enviar a informação lá. Tá? Então você tem dois neurônios já na via aqui, já dois que vão pensando nessa forma linear. A gente ainda tem mais dois neurônios aqui que a gente vai ver nessa figura. Então tá aqui, ó, a luz chegando, tal. Você vê que a luz ela passa por aqui, né? E aqui está o fundo do olho, né? Então cones e bastonetes. Olha pra caramba na frente do fotorreceptor, né? Por isso que lá na fóvea é abertinho, né? Na fóvea isso aqui está deslocado para o lado e a gente só tem os fotorreceptores aqui. Né? Então, aqui a gente tem os neurônios bipolares, né? Os neurônios ganglionares, e tem essas duas células aqui, ó, célula mácrina e célula horizontal, que fazem uma conexão, elas interconectam, por exemplo, vários cones, né? Elas fazem essa conexão entre vários cones, ou entre várias células ganglionares e um cone, né? O cone chega aqui, ele pode ramificar, então elas fazem essa modulação dessa informação que chega a partir das células sensoriais.
Então, essa é uma das características desse epitélio, né, dessa estrutura sensorial, nessa sequência de células. Isso já permite uma regulação, um controle, né, bem interessante, já desde o início, né? O que deixa um pouco mais complexa a história. Tá? Aqui a questão dos pontos, né, da pupila, só repetindo, figura também, essa figura acho que é do Silverton, né, um ponto distante, um ponto próximo, como é que o cristalino se modifica, ele fica mais curvo para aproximar. Faça um testezinho da mão e dá o foco na frente e ver uma figura atrás, que vocês vão pelo menos sentir isso visualmente, como é que faz esse ajuste. Tá aí, o nosso espectro de luz visível, a gente está chegando agora na percepção. Então, da mesma forma que a gente tinha um espectro de frequência auditiva que a gente conseguia ouvir, a gente também tem um espectro de luz que a gente consegue enxergar, né? E fora desse espectro, a gente ainda tem uma ampla quantidade de espectros, né? Então, tem raios gama é do Hooke, né? Raios gama, raios X. O Hooke, ele radiação gama nuclear, né? Depois vê lá se foi o Hooke. De bomba, de usina. O Banner, Dr. Banner tomou um banho de raio gama e virou o Hooke, né? Mas tá aqui, ó, raio gama, raio X, a gente de vez em quando precisa tomar um raio Xzinho para ver né? Ultravioleta, que a gente passa protetor solar, parece que tem algumas aves que conseguem enxergar ultravioleta, né? Então, eu acho que pombo, beija-flor, tem receptor, tem um quarto cone que enxerga ultravioleta. Isso para a gente também entender um pouco que assim, a gente só enxerga essa faixa aqui porque é o que a gente tem de receptor. Quem tem todos. Não, o pigmento, tipo, suporta mais energia, por isso que dá para... É um pigmento diferente que suporta mais energia para poder se enxergar o V? O pigmento... você fala o receptor lá, né? O pigmento, não sei, mas eles têm um pigmento que consegue pegar... porque, tipo, V, né? Esse não é o tipo de radiação... uma frequência menor, né? O V é a frequência menor. Não, esse não é um tipo de luz com mais energia do que o pigmento nosso suporta e meio que queima a célula, estraga a célula de alguma forma? Sim, Tanto é que a gente usa óculos com filtro para isso, né? Passa protetor solar por causa disso. A quantidade maior de energia. Sim. Eu vou dar uma olhada lá para ver como é que mas... comprimento de onda menor, frequência maior, mais energia. Né? Então, aqui a gente tem o nosso espectro visível, né, para a maioria das pessoas, e aqui infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Né? Infravermelho também. Calor, né? Uma frequência que... Calor. Certo? Tem então, câmera que pega isso. Já tá ficando comum já a câmera que pega isso. Você tem essas câmeras, tem óculos, né? Deve ter óculos de infravermelho lá, que nos filmes tem, né? O cara bota um óculos que tô enxergando infravermelho e tal. No Free Fire tem uma arma lá que você põe uma lente lá infravermelho. A Aninha não gosta de jogar com essa lente, não, mas eu gostava, que eu não enxergo os bonecos de longe. Enxerga mais fácil. Você vê um ponto brilhante, é porque tá quente, desce fogo. Mas é impressionante. A Aninha vê os bonecos no Free Fire em um lugar que não tem nada. Vê um ponto mexendo, olha lá um boneco, ela mete bala, mata o cara. E eu não enxergo nada. O público tá em cima do Free Fire, mas um monte de jogo. Por causa de dinheiro. Sabia que eles vendem aquelas paradas aleatórias. Você paga para comprar uma caixinha que você não sabe o que tem dentro. Aí tá estimulando o comportamento de jogo. Mas eu cresci comprando figurinha sem saber o que tinha dentro. Quantas figurinhas eu comprei da Copa? O cara queria tirar o jogador lá, não sei. Mas é uma sacanagem. Né? O cara fica girando pra sair o que quer. Free Fire eu não acho nem ruim, não. Você já ouviu falar em LOL? Tem uma bonequinha LOL que você não sabe o que tá dentro. LOL? FIFA? Tem jogo que faz tonelada de dinheiro com isso. Os jogos da EA, então. Dá para tirar repetida a boneca, custa 200 conto. Mas vamos lá. Então,
A gente tem aqui, então, aqui só para mostrar o epitélio, né? Eu acho que para quem não entendeu aqui, tá os cones, bastonetes, e aqui as células bipolares, células ganglionares, que são as que saem para formar o nervo. A luz, mostrando aqui novamente a luz por onde ela tem que passar, né? E tá aí, ó, bonitão, figura do Silverthorne. E aí, cones e bastonetes. Essas são, olhando os bichinhos aqui, as nossas células receptoras, né, do estímulo, dos fótons, nossos receptores, veio o nome na cabeça. Os fotorreceptores, aqui eles devem estar querendo olhar na fóvea, né? Então, esses fotorreceptores têm esses discos aqui, quando eles vão detectar os fótons, eles têm esses discos, né? Então, aqui, ó, vários disquinhos formados no bastão do bastonete, e aqui no cone. O bastonete, ele é Dobra maior, de membrana, né? Então, ele tem mais discos, e nesses discos a gente encontra essa proteína chamada de opsina, e dentro dessa proteína, né, acoplada a essa proteína, a gente tem o retinal, né? Então, a gente forma esse conjunto aqui, é chamado de rodopsina. Então, a proteína sintetizada pela célula e o retinal. O retinal vem da alimentação, né? Então, a gente precisa ingerir isso. Vitamina A, se eu não me engano. É isso, né, Ricardo? Vitamina A? Não sei. Vitamina A. A gente precisa de vitamina A para fazer esse bichinho aqui, esse retinal. Por isso que a gente, se você não comer vitamina A, você passa a enxergar, principalmente a visão noturna, né? A gente perde um pouco. Tal da cegueira noturna. Decorava de vestibular. Isso. Isso, o pessoal gosta pra caramba disso aqui, né? Então, o retinal, ele é a vitamina A. Não lembro, tem que olhar quais são os alimentos, né? Eu acho que os alimentos, cenoura, laranja, tem muita vitamina A. Theo sempre pergunta qual vitamina tem nos alimentos, para ele ver se vale ou não a pena comer. Mas, então tá aqui, né? Então você precisa ingerir, porque senão você não vai ter a molécula, né? Esse receptorzinho que detecta, ele é que é sensível aos fótons. Então você vê como os bastonetes, eles têm mais discos, provavelmente, então eles têm mais rodopsina, e eles são mais sensíveis à luz, né? Um fóton, por exemplo, já pode ativar um fotorreceptor do tipo do bastonete. Os cones, eles são menos sensíveis, né? Então, eles estão associados, por exemplo, à visão diurna, à visão de cor, né? Eles são menos sensíveis, luz, né? mas eles são mais específicos, eles permitem eles estão associados à visão mais nítida, né? A nitidez da visão está associada aos cones, né? A visão colorida, a visão mais nítida, a visão diurna, aos cones, e os bastonetes estão associados, por exemplo, a uma maior sensibilidade, né, mas não uma visão tão nítida, né? Eles são muito mais sensíveis, mas não estão envolvidos tanto com a nitidez. Parece que evolutivamente a gente tem os cones são mais antigos do que os bastonetes, né? Então esses bastonetes, eles, por exemplo, quando você está à noite, quando tem pouca luz, né, na falta de luz, eles são muito importantes para a detecção das imagens, né? Por isso a visão noturna ela não é tão colorida até, né? Porque você tem uma função muito maior, né, desses fotorreceptores que são mais sensíveis. Então tá aqui o bichão. Diz que no escuro todo gato é pardo. Todo gato é pardo no escuro, né? Então você tem sem luz, você vê tudo. Você não vê a cor do gato. Né? Então só no cone lá, mas todo gato só não, praticamente tudo, né? É pardo. Então a gente está vendo ali, né? Então essa a função deles dois, né? Você tem uma estrutura muito mais sensível, que detecta poucos fótons, ela já está detectando, mas não tão precisa, e aqui uma um pouco bem mais precisa, né? Muito mais dá uma precisão na visão, mas com menos sensibilidade. E os cones a gente ainda tem 3 tipos, né? Então está aqui o espectro de luz. Então, só lembrando aqui a proteína opsina com retinal, rodopsina, que vai detectar os fótons. Mas aqui estão os espectros. Então, dentro daquela faixa de espectro que a gente enxerga, né, a gente tem 3 tipos de cones aqui. Cones azuis, cones verdes e cones vermelhos. A nomenclatura é assim por conta da faixa, né, da coloração da faixa de frequência. Hoje em dia, os livros usam cones pelo tamanho, pela frequência, né, o tamanho da frequência de onda. Então, os cones azuis são S, os cones verdes M,
e os cones vermelhos L, de small, medium e large, no inglês. Então, se vocês encontrarem essa classificação com relação a pequeno, médio e grande, né, do tipo de cone, para esses, né, relacionados à cor, também não se assustem, não. Na verdade, ela é mais usual até do que pela cor. E aí, aqui estão os bastonetes, nessa faixa mais ampla, né, respondendo. Então, o que a gente enxerga de cor depende da ativação, né, desses 3 cones aqui associados. Né? Então, se você tiver problema em algum deles, você vai ter um prejuízo para enxergar algumas cores, que é o caso do daltonismo. E aí, a gente tem o teste para ver se a pessoa é daltônica. E aí, eu não sei se é felizmente, né, mas a gente tem como fazer esse teste agora, né, Ricardo? Eu só enxergo o 16 e o 8. Então, da quarta e da terceira e da quarta figura. Aqui. Esse aqui você enxerga. Esse e o 8 embaixo ali. E o 8 aqui. Né? Então a gente Os outros pode eu não ver, faço né, a mínima ideia. Né? Um monte de então, bolinha colorida. É um monte de 7. bolinha, né? Aqui é o 7. Rapaz. E aqui? Um 3 meio laranja, meio do 23, 13? 13, o 3 13. Tá... O 3 me parece uma sombra, do mesmo jeito que o 7. E você vê que é engraçado. Quando a gente conversou antes de gravar, eu vi essa figura no monitor de cá, que tem muito menos resolução e cor e os diabos. Agora que eu tô vendo a mesma figura numa tela de qualidade melhor, eu já tô vendo uma sombrinha. Sim. Não e sei os dois últimos? Aonde isso. Não, nada. O último, nada. Nada. Eu sei que as bolinhas do penúltimo são mais escuras que as bolinhas do último. Beleza. Né, mas é isso. Então, assim, esse é um teste, lógico, a gente está fazendo aqui rapidinho, até porque sabendo que o professor Ricardo, né, que Ricardo é daltônico, já para ver como é que ele enxerga, mas esse é um teste que o pessoal faz para detectar a ausência de algum cone. Né? Muitas vezes, o cone verde e o vermelho estão associados ao cromossomo X, né? Os cones não, desculpa, o gene receptor da lá, enzima. a proteína, o gene da proteína lá, da opsina lá, que vai detectar, né, tá associado ao cromossomo X, né, então é muito comum, é mais comum nos homens, né, do que nas mulheres, mas pode acontecer de ter mulher daltônica. É raro, mas pode acontecer. Né, então a gente porque tem que aí... ter os dois X ruim, né? Vai chegar, concepção, informação do ser humano, subunidade 6, Isso. mas tem que ter os dois X ruim. Isso. Para acontecer. Minha mãe tem os dois ruim. E você não tinha saída. Não você ia ser daltônico. Né? Não tem jeito. Mesmo jeito que as minhas filhas também não, né? As duas são portadoras. As duas são portadoras. Né? Mas tem esse teste que dá para coisa. Então, se você estiver olhando isso aí, por acaso vocês estiverem olhando, não conseguir ver os números, grande chance de ser daltônico. Então, peraí. O normal é que os 6 números estejam visíveis. Dá para ver, então, 7, 13, 16, 8, 12 e 9. É que quando eu fiz o teste, que eram tipo 20 e tantas figuras dessa, tinha alguns que era borderline, assim, sabe? Que a galera vendo ou não vendo, não mexeria no diagnóstico. E tem uns que a galera que ninguém vê misturado ali no meio. Tem uns falsos, uns contornos negativos ali no meio, sabe? Isso, tem. Eu vi um que tem assim. Esses 6 aí deve ser o puro suco do milho, né? Os que são decisivos. E aí acho que dependendo quais figuras o cara tem dificuldade aí dessas 6, é o tipo de daltonismo que ele tem, né? Isso, porque... No meu caso é o mais comum, eu deuteranotopia. Algo assim. Que não tem o verde, ou não tem o vermelho, ou não tem os dois. Acho que é uma parada no vermelho. Não tenho certeza. Mas é isso. Então, se alguém estiver olhando isso aí e não conseguir ver, grande chance. Vamos olhar agora como é que acontece a detecção. Então, aqui a gente tem bastonetes, mas essa detecção ela é semelhante para bastonete ou para cone. Né? Então, essa é uma figura bem legal. Eu acho que é do 100 bilhões de neurônios ou do Kandel, eu preciso confirmar. Esqueci de pôr aqui. Mas aqui, então, para olhar essa figura, a gente começa no ar, você está vendo que está sem luz.
né? Então está aqui no escuro, né? E uma característica, e aí isso às vezes deixa um pouco as pessoas confusas, é que no escuro o cone está liberando o neurotransmissor, a célula está despolarizada, né? Então o cone ele libera neurotransmissor no escuro, né? Aqui a rodopsina, né? Nossa proteína que vai detectar, né? Que vai captar o fóton, né? Ela está aqui. E aqui a gente tem canais para sódio, canais de cálcio, né? Canais de cátion aberto com sódio e cálcio entrando, despolarizando a célula. Então, no repouso a gente tem isso. Na verdade, no repouso não. Melhor chamar agora de no escuro. Quando você não tem luz, o que a gente tem é essa característica aqui. Quando você ilumina, quando chega a luz no fotorreceptor, o que vai acontecer é que a rodopsina é ativada, né? Então, aquele retinal ele muda. Tá? Ele está na sua forma, ele estava na forma cis, entra na forma trans, né? E inicia aquela mesma coisa, uma cascata de intracelular, e o resultado final dessa cascata é diminuir essa proteína, que é o GMP cíclico, né? Ela ativa uma fosfodiesterase, o GMP cíclico vira GMP, resultado final de tudo isso, fecham-se os canais para cátion, para de entrar sódio e cálcio, e aí a célula fica hiperpolarizada, né? E isso dá um pouco de confusão para a gente, eu acho que na cabeça das pessoas, é porque até agora, todo o mecanismo que a gente viu de transdução, ele resultava numa despolarização do receptor, né? Toda vez que você tinha um estímulo, o que acontecia era uma despolarização, e isso gerava potencial de ação. No caso dos fotorreceptores, o que acontece é o contrário. Quando você estimula ele, o que acontece é que ele hiperpolariza. Ah, mas e aí fica estranho, né? Pensar assim, poxa, então quando eu dou o estímulo ele para de responder. Lembra que para o nosso sistema nervoso ele responde a códigos de frequência, né? Então, chegar ao estímulo e parar um código de frequência é uma resposta, né? Então não se assustem disso ser assim, até porque, como vocês viram, tem uma sequência de neurônios ainda, células bipolares, células ganglionares, e essa resposta, essa hiperpolarização ainda ela é processada em outras etapas, né? Mas o receptor funciona assim, né? Ele é hiperpolarizado pela luz a partir da captação do fóton pela rodopsina, né? Que ela estava inativada e ela fica ativada, aqui seria ativada, né? Então tá aqui. Tá aqui a figurinha, essa Silverton me mostrando o mesmo processamento, ó, na ausência de luz, né? Os canais de cátions abertos, né? E aí a célula está despolarizada, libera o transmissor, você incidiu a luz, os canais se fecham, o GMP cíclico diminui, os canais se fecham e aí você diminui a liberação de neurotransmissor. Ficou claro isso, Ricardo? É um pouco estranho, mas... Não, isso é complicado, né? Isso aí depende da ganglionar, se ela é on ou off, claro, escuro. Isso. Isso acaba ficando complicado depois, por isso que eu estou aqui. Eu optei até por nem entrar nessa parte on e off nesse momento, porque eu acho que é desnecessário agora. Mas sim, na célula bipolar já começa com a questão de célula on e off, né? Que é quando a célula na incidência de luz ela para de responder, a outra na incidência de luz começa a responder, né? Mas não quis entrar nessa questão agora aqui não, né? Mas é isso, esses receptores detectam isso. Importante essa questão do retinal aqui, ó, ele é reciclado, tá? E aí ele pode ser reutilizado, né? Com o tempo esses discos também são reciclados, você a cada acho que 2 meses troca esses discos por novos, né? Então tá aí, você ativou o receptor, né? Isso vai passar por essa informação passa para a célula bipolar ativa, passa para a célula ganglionar, e aí sim a célula ganglionar gera um potencial de ação. A célula bipolar não tem potencial de ação, tá? Como o tamanho dela é curtinho, né? Ela não precisa de potencial de ação, é só despolarização, né? Ou hiperpolarização, mas não chega a gerar um potencial de ação. O potencial de ação ele é gerado já na célula ganglionar. Gerou o potencial de ação, a gente vai conduzir essa informação pela via que a gente vai falar agora. A via visual é uma das mais simples, junto com a olfatória,
né? Então, a gente tem aqui os dois olhos, Silva, os dois olhos, né, captando aqui a retina. Então, aqui a gente tem, né, todo aquele processamento dos receptores, né? Então, detecta essa informação. As células ganglionares, os seus axônios vão se unir naquele botão, né, aquele disco óptico, né? Então, aquele monte de neurônio segue pelo nervo óptico, então, o segundo par de nervo craniano, né? Existe um ponto aqui, chamado quiasma óptico. Nesse ponto do quiasma óptico, algumas fibras vão cruzar para o lado oposto, tá? Então, você tem fibras que cruzam para o lado oposto e fibras que seguem do mesmo lado, né? Então, a gente tem aqui o neurônio... O olho, né, manda para os dois lados do cérebro a informação, né? Manda. Depois a gente vai dar uma olhada... tem então, relação com o campo visual, isso aí que você ia falar. Metade do que ele vê, ele manda para cada lado. O que acontece é assim, o seu campo visual esquerdo vai ser captado pelo lado direito do cérebro. O seu campo visual direito vai ser captado pelo lado esquerdo. Então, lembra aquele cruzamento de fibra do somato sensorial? Nesse caso, as fibras cruzam ou não com relação ao campo visual. Depois eu vou tentar deixar isso claro, se eu não deixei agora. Mas a gente vê aí, certo? Mas esse neurônio que cruzou ou não, né, eles vão fazer sinapse agora no núcleo geniculado lateral do tálamo. Então, saíram lá da retina, nervo óptico, quiasma óptico, aí depois esse nervo, depois que passa pelo quiasma, ele é chamado de trato óptico, e aí você tem a sinapse aqui no corpo geniculado lateral, né, com um neurônio aqui, e esse neurônio se projeta para o córtex visual primário. Chegou aqui, a gente tem o primeiro processamento da imagem, né, que foi captada. Deixa eu ver se acho que essa figura aqui já está boa para falar isso. Nessa questão do campo visual que a gente estava falando aqui, é o seguinte, lembra que a imagem, a gente enxerga fótons de luz, luz refletida, né, o que os objetos refletem de luz, né? Então, vamos imaginar aqui, se a gente pegar esse campo visual aqui, né, uma imagem, um ponto que está aqui, esse fóton vai chegar aqui, e aí a gente olhando para o nosso olho, ele entra pela nossa córnea e ele vai refletir nesse lado aqui né, ele vai bater lá na retina desse lado. Então, você está vendo, ele está vindo do lado esquerdo e vai pegar do nosso lado direito. Aqui seria a parte temporal do meu olho direito. Por outro lado, essa imagem que está aqui, ela pega esse caminho e ela vai bater na minha parte nasal do olho direito, né? Então, se eu pegar agora esses dois pontos aqui, esse meu campo visual direito, tá? Acho que esse campo visual direito, a gente tem esse ponto aqui que vai pegar nessa parte, e toda essa entrada do lado direito, você vê que ela pega nessa parte aqui do lado do olho direito e nessa parte aqui do olho esquerdo. Ficou claro isso, Ricardo? Sim, as cores estão deixando muito fácil. Então, tipo, tudo que é vermelho do lado do campo visual direito, ele vai bater do lado esquerdo de cada olho. E isso vai ser transferido para o hemisfério esquerdo do cérebro. Isso. E aí você tem uma zona binocular que vai parar dos dois lados dos dois olhos. Que vai para os dois lados, isso. Então aqui você está vendo o azul, mesma coisa, só que agora o que está do lado esquerdo vai bater do lado direito dos olhos, né? E aí o que acontece? A nossa parte aqui, vamos pegar agora só o vermelhinho, né? A parte nasal do olho, então do olho direito, a parte nasal do olho direito, ela cruza. A parte nasal do olho direito está pegando aqui esse campo visual direito. Então ela cruza e vai para o lado esquerdo. A parte temporal do olho esquerdo, ela não cruza. E ela também pega o campo visual direito. Então, essas duas regiões que pegam o campo visual direito, elas vão para o lado esquerdo do córtex, né? Então, quando você vê esse cruzamento ou não das fibras, elas estão relacionadas ao campo visual, né? Então, você passa até agora o campo visual direito sendo detectado no córtex occipital esquerdo e o campo visual esquerdo no lado direito. Não é isso? A cor ajuda demais. Então, tudo que está vermelhinho vem parar no hemisfério esquerdo, tudo que está azulzinho vem parar no hemisfério direito, independente de que olho que é, né? O olho manda metade para cada lado, e o outro olho também manda metade para cada lado.
Isso. Sempre a parte nasal, aqui, ó, a parte que é chamada de parte nasal do globo ocular, são as que cruzam. Os lados temporais, eles não cruzam. Aí o que está na zona binocular é o que acaba indo parar dos dois lados. Então você tem duas informações da mesma coisa, duas óticas, vou fazer um trocadilho bonito, duas óticas da mesma coisa. E aí, comparando essas duas óticas da mesma coisa nos dois córtex visual, você consegue fazer uma matemática e calcular a distância. Sim. Que é o que o cavalo não tem, porque ele tem um para cada lado. Não é? Sim, ele enxerga um monte de bicho. Eita, bexiga, desculpa. O cavalo, ele tem uma abrangência, como é que chama? Mas ele não... Então, tons que são meia bomba, tipo bege, palha, marrom, não sei o que lá. Então, tipo, essas coisas não... O daltônico, ele tem facilidade, ele enxerga mais coisas mais berrantes. O amarelo, o azul, o vermelho tomate e o verde musgo, entendeu? Quando você começa a misturar um pouco mais, a diferenciação complica. Você você não identifica a cor que tem sobrenome. Não. Eu, quando era moleque, eu tinha... era ostentação ter aquelas caixas de lápis de cor, que tem um monte de cor diferente. Então eu pedia pra minha mãe aquelas caixas de 36 cores. Eu falava, porra, vem 5 amarelos na caixa. Sacanagem. É sério. Tipo, roxo. Roxo é uma cor que não existe. Eu vejo um azul esquisito, eu chuto que é roxo. Pode ter mais uma de vez? Você adicionou essa, hein? Ah, não, tá aqui. Tá aí. Eu já ia falar mesmo. Não, mas aqui, só pra gente ver aquele lance dos cruzamentos e da via, como é que é interessante essa figura do Candel. A versão que eu tenho a imagem antiga do Candel que isso estava errado. É que eles pegaram e mostraram alguns pontos com lesão. E aí, como é que fica o olho? Aqui está o olho direito, o olho esquerdo e o olho direito, né? E o que o olho vai enxergar. Né? Então, se você tiver uma lesão no nervo óptico do olho direito, é claro, você vai enxergar só com o olho esquerdo. O olho direito. Cruzar, depois de cruzar. Então tá aqui. Ou a parte que não cruzou aqui, e passou reto. É isso. A lesão aqui, ó, eu excluí o 4 e o 5 porque aí já fica um pouco mais complexo, mas se algum aluno quiser, pode pegar o Candel lá, que está aqui a explicação também. Tá? Mas lesão no nervo, você perde a visão do olho, né? E aí você vai chegar com outro olho lá, pirata, né? Igual os piratas lá dos desenhos animados. Mas se você tiver uma lesão no quiasma óptico, o que você perde, lembra, o quiasma, aqui eu acho que está trocado. Não, tá. Rapaz, está trocado. Tá, mas se você tiver a lesão do quiasma, você vai perder a visão dos campos aqui, ó, nasais, direito e esquerdo. Aqui tá como se você perdesse a parte temporal. É o contrário, é o preto no meio. Fica pretinho. Você não vai enxergar, por exemplo, o estímulo que chega aqui, ó. Essa aqui. Ah, não, aqui ele está mostrando o campo, desculpa, não o olho, o campo. Você vai perder, ó, a visão desse campo visual aqui, porque chega aqui. Tá captando, Ricardo? Uhum. Né? E vai perder esse campo visual aqui, ó, o amarelinho, que teoricamente chega aqui, ó. Tá vendo? Porque são os dois a parte do olho que cruza. Então, cortou aqui, você vai enxergar só o seu campo visual mais medial, que é esse que pega para cá e o que pega para cá, já que essas vias elas não cruzam. E no caso, se você seccionar o trato aqui, ó, trato óptico, você vai perder a visão de que lado? Você vai perder a visão, né? Esse campo visual que chega aqui, então você vai perder esse aqui, o amarelinho daqui que chega aqui. E não vai chegar nada para o hemisfério direito. Sim, não vai chegar nada, né? Então você vai perder aqui, ó, o temporal do lado direito, né? Então você perde esse campo visual esquerdo total. Lembra, o lado direito enxerga o campo visual esquerdo, então você perde o campo visual esquerdo total. Né? Então isso dá uma ideia daquele como é que funciona esse cruzamento e como é que funciona a perda de visão dada a lesões nessas regiões. Isso é possível, tá? Isso acontece clinicamente, né? Dependendo de algumas situações, é possível que isso possa acontecer. Né? Então, o conhecimento dessas vias, ele dá essa ideia, e por conta desse cruzamento, isso aqui mostra os campos visuais que você vai perder. Então, pode ser assim, ó, as duas extremidades, ou o campo visual total, né, extremo,
né? Então, aqui nesse caso, quando a lesão do lado do trato óptico direito, você perde o campo visual esquerdo, né? E aí dá para fazer o teste lá, fecha o olho, bota a mão aqui, bota a imagem aqui, vai testando, vai vendo. E aí você vai mapeando as regiões de lesão. Fica interessante isso. Acho que é isso agora mesmo. Né? Rapaz, vai dar umas 2 horas de vídeo. Mas aí, se quiser, quebra. Quebra nos... Deixa eu sair daqui para eu te ver que meu celular morreu. Peraí, vamos despedir aqui, Karma. Vamos, deixa eu voltar. Não, eu estou tirando aqui para eu poder voltar para a sala, porque eu estou sem imagem. Aí eu tô... voltei, desculpa, eu estava só na... Você não estava olhando pro clone? Não, o clone morreu no caminho aqui, o celular. Eu tô com a imagem dele aqui. Não, é porque ele tá aqui, ele tá carregando. Mas aí ele tá aqui atrás de mim. Aí ele... Mas é isso, então assim, é interessante essas questões aí, né? A visão, ela também parte para aquela questão da imaginação, entendeu? A gente imagine uma coisa que você tem que entender, por exemplo, é que toda essa imagem, toda essa luz, tudo que a gente enxerga aqui, ela tá chegando, batendo numa retina, e quando ela bate na retina, ela bate em conjunto. Ou seja, ela bate 2D. Uma imagem mesmo, invertida, igual faz com filme de câmera fotográfica. Não sei se nossos alunos vão ter idade para saber o que é filme de câmera fotográfica. Mas é uma imagem que se forma invertida, do outro lado da lente. Isso, e ela é 2D, ela não é 3D. A gente vive no mundo 3D, mas ela bate aqui chapada. Pá! A gente só enxerga 3D porque o nosso cérebro processa isso. Calcula, né? Calcula o 3D com a zona binocular. Binocular e proporção de objetos, você sabe, por isso que a gente consegue se enganar. Você já viu aquelas fotos que o pessoal tira que parece que uma coisa tá grande, uma pessoa tá grande e outra tá pequena, tal, porque na mão, porque assim. A gente imagina, você bota a mão aqui, o cara fica pequeno. Por quê? Porque ali ele te enganou. A expectativa é que o cara seja pequeno, né? E o que tem ali é uma coisa 3D. Então, assim, a visão, ela é imaginação também. Você precisa completar, da mesma maneira que eu falei, você completa para ouvir, você completa para enxergar também. Muita coisa a gente enxerga, por isso às vezes a gente enxerga coisas que a gente... Pô, criança, você acorda de noite, você vê um vulto lá. Quantas vezes eu era pequeno, tinha desgrama de um aquele negócio que o pessoal bota roupa. Como é que é? Rapaz, esqueci o nome do negócio. Não é o varal, que sempre às vezes bota no quarto, que é um negócio que tem um pezinho. É um toco com uns cabidezinhos? Isso, como é que é o nome desse negócio? Aí o pessoal... Chapeleiro? Não, é o chapeleiro, mas o pessoal bota casaco, bota roupa, bota não sei o que, e bota um chapéu em cima. Você acorda de noite, é uma pessoa, pô. Mas isso no laboratório, para botar jaleco. Aí o cara vai de noite, no escuro, caramba, quantas vezes eu quase infartei, eu porque era criança. Você já acorda de um pesadelo, já tá com a cabeça viajando. Então, aí você olha aquilo, você vê uma pessoa. Não tem, até ser processado, certo? Mas é isso, bicho. Então... Sim, senhor. Então Então, esse conteúdo já não tem data para sair, né? Assim não. que ele ficar pronto, já vai para o canal para dar suporte para vocês aí na aula de laboratório, né? Para vocês assistam antes da aula, né? Assista para as aulas aí. Para a vida, não é só para aula de laboratório, né? Isso é para a vida. Usa para a vida. A gente fez essa gambiarra para encaixar controle do movimento, esperamos que funcione. Assistam na fé do aprendizado. É assim que eu quero. Assim é a melhor forma. Assista para aprender. Falou, galera. Então, beleza, gente. Obrigadão. Abraço. Até mais. Até próximo módulo.